Olá pessoal, neste exemplo eu vou continuar abordando aqui o while, o loop enquanto, porém desta vez não vai ser numa lógica sequencial, mas eu vou usar o loop aqui como controle do meu programa. Como assim? Eu tenho aqui nas instruções internas do loop, tenho essas 3 linhas de código, seria um programa no qual eu faria a leitura de um valor, calcularia o cubo desse valor e apresentaria esse resultado, o cubo do valor que foi lido, essas 3 linhas de código. Porém, para eu não fazer o processamento de um único valor, eu coloquei num loop, dessa forma eu posso ler vários valores do usuário, E aí no final aqui eu pergunto para o usuário se ele quer continuar informando valores, nesse caso o loop continua executando, e se ele não quiser continuar processando valores, ele informa não, e aí cai a condição que do loop passa a ser falsa e ele então encerra o loop. Então qual que é a ideia aqui? Eu criei uma variável continuar, a variável eu chamei de continuar, e ela inicia com o valor sim. Então logo de início a condição aqui é verdadeira, continuar é igual a sim. Então ele entra no programa, no escopo aqui do loop, e executa aqui a primeira instrução, que é ler um valor do usuário e armazenar em A. Aí na sequência, o usuário digita aqui um valor, ele calcula o cubo desse valor, armazena em R e apresenta aqui no console para o usuário. O cubo do valor, do valor de A é o valor que foi calculado. E na sequência eu pergunto para o usuário, você gostaria de processar um novo valor? Sim ou não? Caso o usuário digite sim, ele volta aqui no loop e a condição vai ser verdadeira, e aí ele passa a continuar executando o loop. Caso o usuário digite não, esse valor aqui vai ser armazenado na variável, e na hora que ele testar aqui continuar é igual a sim, ele vai ver que continuar não é sim, é não, E aí a condição passa a ser falsa e ele encerra a execução do loop. Então, neste caso, eu estou usando aqui o loop while como sendo um controle para o meu programa, para quantas vezes ele vai executar a minha lógica aqui que eu implementei no meu programa. Vamos fazer um teste, eu vou rodar aqui o meu programa, está aqui, informa o valor. Por quê? Continuar está igual a sim. Enquanto continuar igual assim, ele vai executar. Então, entrou aqui, executou a primeira instrução aqui dentro do escopo do loop. Aí me pediu um valor, informe o valor. Eu vou informar, ele vai armazenar esse valor em A. Eu vou informar aqui o valor 5. Ele vai armazenar em A, depois na linha de baixo ele vai calcular o cubo de 5, vai armazenar em R, e vai apresentar para mim o cubo de 5 e o resultado. Vou dar um Enter aqui para a gente ver então, vou dar um Enter. Ele fez exatamente isso, o cubo de 5 é 125. E aí ele perguntou aqui no final para mim, processar novo valor? Sim ou não? E o que eu digitar aqui, sim ou não, ele vai armazenar na variável continuar, que vai ser analisada aqui na condição do meu loop. Então, se eu digitar sim, ele vai voltar aqui em cima na condição do loop, sim é igual a sim, então ele vai continuar processando novos valores. Então, eu posso informar um novo valor. Agora, eu quero saber o cubo de 4. Vou dar um Enter. Ele calculou. O cubo de 4 é 64. Processar um novo valor. Então, ele executou aqui, leu o 4. Fez aqui o cubo de 4. Apresentou o cubo de 4. E aqui, novamente, ele me pergunta. Quer continuar processando um novo valor? Agora eu vou digitar não. Ele vai armazenar esse não aqui na variável continuar. E aí ele vai fazer aqui, enquanto continuar igual assim, faça, Como agora o continuar vale não, a condição do loop vai ser falsa e ele encerra a execução do meu programa. Foi o que aconteceu, ele encerrou a execução do meu programa no momento que eu digitei não. Então, nesse exemplo aqui, eu quis demonstrar o uso do loop enquanto, só que dessa vez como um controle aqui para o meu programa e não numa lógica sequencial. Ok, pessoal? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.